Você já começou uma dieta cheia de motivação e de repente simplesmente desistiu sem entender o porquê? Nesse vídeo eu vou te mostrar as verdades escondidas por trás da autossabotagem e das crenças limitantes que você carrega e dos comportamentos diários que te afastam do corpo que você tanto deseja. Bora falar sobre as decisões que você toma sem perceber, os gatilhos emocionais que te fazem comer mesmo sem fome e o que está por trás da sua dificuldade em manter o foco. Você já começou uma dieta toda animada, foi bem nos primeiros dias, mas depois de uma semana ou duas parece que algo em você muda. Você se sabota e o pior, nem percebe que está fazendo isso. Por quê? O que tem por trás desse padrão repetido? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a autossabotagem no emagrecimento e o que ninguém te fala sobre isso. Se você é nova por aqui, o meu nome é Júlia, sua última Nutri, focada em emagrecimento. Já emagreci 40 quilos sem cirurgia e agora eu ajudo mulheres como você a atingirem o seu objetivo também. Muitas mulheres chegam até mim querendo emagrecer, mas continuam presas em padrões que elas nem percebem. Sabotagem não começa com comida, começa com pensamento. E o problema é que a maioria das pessoas não verbaliza essas questões nem para si mesmas. Por isso, continuam se sabotando em silêncio. Sabe aqueles segredos mais ocultos que tem aí dentro, que você não tem nem coragem de falar sobre isso para ninguém? Pois é, provavelmente é bem aí que está o seu motivo de você ainda não ter destravado seu emagrecimento. Existem algumas crenças que a gente carrega quando está acima do peso. As mais comuns são: eu não consigo emagrecer porque eu sempre fui assim, a minha família toda é desse jeito. Ok, só que herança familiar não é sentença. Você pode até ter ouvido falar em genética, mas existe uma coisa chamada epigenética, que fala sobre como você pode influenciar o seu processo de emagrecimento, mesmo que tenha uma predisposição genética para o ganho de peso. Em termos mais simples, isso significa que mesmo que você não possa mudar os seus genes, você pode influenciar quais genes são ativados ou desativados de acordo com o seu estilo de vida. Pensa nos seus genes como um livro de receita. A epigenética seria a forma como você decide quais receitas preparar e com qual frequência, dependendo dos ingredientes que tem à disposição e do que você precisa no momento. Para o emagrecimento, isso é super poderoso, porque os seus hábitos de vida podem ligar genes que promovem a queima de gordura e o metabolismo saudável e desligar aqueles que favorecem o armazenamento de gordura ou a inflamação. Isso é super poderoso, mas exige autorresponsabilidade. Resumindo, a epigenética vem para lembrar a gente que nós temos um controle significativo sobre como o corpo funciona, independente da nossa genética herdada. Os nossos hábitos têm o poder de reprogramar a forma como os genes se expressam, otimizando o metabolismo e favorecendo o emagrecimento de forma sustentável. Outra crença comum é: eu não tenho tempo. O problema não é a falta de tempo, é onde você está colocando a sua energia. Essa é uma das barreiras mais comuns do emagrecimento e para diversas outras áreas da vida também. Essa crença muitas vezes mascara uma falta de prioridade ou uma resistência inconsciente a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Quebrar essa crença limitante é o primeiro passo para desbloquear o seu potencial de emagrecimento. Essa ideia de não ter tempo geralmente vem de falta de clareza. Você pode não ter uma visão clara do que realmente quer e do porquê que quer emagrecer. Se o objetivo não é forte o suficiente, ele não se torna uma prioridade. Pode ser perfeccionismo, achar que só vale a pena começar se você puder fazer tudo perfeito. Treinar 1 hora por dia, cozinhar todas as refeições. E isso paralisa e impede qualquer início. Começa do jeito que dá, com o que tem, e aí você vai melhorando no caminho. Ou pode ser procrastinação, que é usar a falta de tempo como uma desculpa para adiar ações importantes. Geralmente por medo do esforço, da falha ou só de sair da zona de conforto. Pode ser também por má gestão de energia. Não é sobre o tempo em si, mas sobre como você está distribuindo a sua energia. Aonde que você está investindo as suas horas? Nas redes sociais, na TV, em tarefas que não agregam valor para os seus objetivos. Pode ser também um ciclo vicioso. Quanto mais você diz que não tem tempo, mais o seu cérebro busca evidências para confirmar essa crença
e reforçar o seu padrão. A próxima crença é: comida é o meu único prazer. Isso revela um desequilíbrio emocional profundo que, se for o seu caso, você precisa parar de ignorar. Pensar assim geralmente indica um desequilíbrio emocional. E quebrar essa crença é um passo crucial para uma relação mais saudável com a comida e com você mesma. Não é só sobre mudar a dieta, mas de reavaliar as suas fontes de satisfação e bem-estar. Normalmente essa crença está ligada com um mecanismo de como você lida com as suas emoções, porque a comida, especialmente todas aquelas que a gente sabe que faz mal, ricas em açúcar, gordura, sal, pode ativar centros de prazer no cérebro, liberando dopamina e proporcionando um alívio temporário de emoções difíceis, como estresse, tristeza, tédio, ansiedade ou até a solidão. E aí, com o tempo, essa se torna a forma padrão de lidar com o desconforto. Outra possível causa dessa crença é a falta de outras fontes de prazer. Normalmente, quando a vida parece muito monótona, sem hobbies, vida social parada, a comida pode se tornar um refúgio e a única fonte acessível de alegria. Outra possibilidade é por conta de dietas muito restritivas. Isso só serve para intensificar o desejo por comida e elevar a comida a um status de proibido e desejável. É o famoso proibido é mais gostoso, tornando a experiência ainda mais prazerosa quando consumida. E outra possível raiz dessa crença são as associações emocionais. A comida está ligada à celebração, conforto familiar, memória afetiva. E essas associações podem ser tão fortes que, na ausência de outras fontes de conforto, a comida preenche esse vazio, sabe? Em todas as opções, a única forma de quebrar essa crença é olhando para dentro e se autoconhecendo para poder identificar a verdadeira causa da gente endeusar tanto a comida. Outros motivos que podem estar te impedindo de emagrecer são os comportamentos inconscientes que sabotam a dieta, que são eles: beliscar sem fome, justificar os deslizes com só hoje, ter pensamentos como já que eu comi errado no almoço, o dia já tá perdido, e comer para lidar com ansiedade e estresse. Então vamos lá. Beliscar sem fome é muitas vezes um sinal de tédio, hábito ou buscar prazer imediato. Antes de beliscar, começa a se perguntar: eu tô realmente sentindo fome física? Presta atenção nos sinais do seu corpo. Seu estômago tá roncando? Está com fraqueza? Tá com dor de cabeça? Se a resposta for não, a fome é provavelmente emocional e não física. Então vai se distrair de outro jeito. Se não for fome, desvia sua atenção por 5 ou 10 minutinhos, bebe um copo de água, levanta, se estica, liga para alguém, vai ler um livro, ouve uma música. Na maioria das vezes o desejo passa. É importante também organizar o ambiente. Para de comprar. Tira tudo que for alimento ultraprocessado e calórico de fácil acesso. Se você não vê, é menos provável que você belisque por impulso. E no lugar deles, coloca opções saudáveis e prontas para o consumo à vista, tipo frutas e etc. E por último, identifique os gatilhos. Observa aí quando e onde você mais belisca sem fome. É na frente da TV? É enquanto trabalha? É quando chega em casa? É importante identificar isso para se preparar melhor e saber como agir. Agora, sobre justificar os deslizes com só hoje e o pensamento de já que eu comi errado no almoço, o dia tá perdido, vou chutar o balde. Essas são as piores armadilhas do tudo ou nada e da liberdade para chutar o balde. Quando isso acontece, o que a gente precisa é reconhecer e aceitar. Um deslize não é o fim do mundo. É uma parte natural do processo de mudança de hábito. Não adianta ficar se culpando. Em vez de pensar, o dia já está perdido, use o deslize como um ponto de virada. Se você comeu errado no almoço, a próxima refeição, seja o lanche da tarde ou o jantar, é a sua chance de voltar aos trilhos. Pensa assim, ok, o almoço não foi o ideal, mas o jantar vai ser saudável e equilibrado. É o famoso errou, só volta. E agora o comer para lidar com a ansiedade ou estresse. Esse é um dos comportamentos mais desafiadores, porque a comida atua como um mecanismo de enfrentamento para as emoções difíceis. Por isso é importante identificar a emoção real e sempre se perguntar: o que eu estou sentindo agora? É ansiedade, tédio, solidão, raiva? E se você sentir que o estresse saiu do controle, você precisa considerar buscar ajuda profissional, como terapia, por exemplo,
para desenvolver estratégias de longo prazo para lidar com isso. Tá bom, e como quebrar essas crenças e esses ciclos e começar a emagrecer de verdade? Aqui que a mágica acontece. Não é só sobre o que fazer, mas sobre por quê e quem você se torna no processo. Aqui você vai precisar de 3 coisas: clareza, estratégia e identidade. Clareza do porquê que você quer emagrecer. A frase "só para me sentir bem" é um bom ponto de partida, mas é muito genérica. Para realmente ter motivação, o seu porquê precisa ser específico. Por exemplo, o que significa me sentir bem? Significa ter mais energia para brincar com os meus filhos, com meus netos, sem me cansar? Significa conseguir subir as escadas sem ficar ofegante e ter fôlego para o dia a dia? Significa me sentir confiante e à vontade para usar certas roupas ou para ir para a praia? Significa melhorar a minha saúde para prevenir doenças futuras, como diabetes ou problemas cardíacos, e ter uma vida mais longa e ativa com a minha família? Significa ter mais disposição para fazer as coisas que eu amo? Significa me sentir no controle das minhas escolhas e ter mais autoestima? Por exemplo, conseguir escolher minhas roupas? Depois de encontrar o seu porquê, anota em um lugar visível. Pode ser na geladeira, no espelho do banheiro. E releia todos os dias, principalmente quando você estiver mais desmotivada. Agora, estratégia de como fazer. A ideia de comer 100% certo é uma armadilha e leva à frustração e desistência. Ninguém é 100% o tempo todo. E a vida real tem os seus desafios. A consistência é a chave para os resultados, não a perfeição. Em vez de mudar tudo de uma vez, escolhe 1 ou 2 hábitos pequenos para começar. Por exemplo, beber 2 litros de água por dia, fazer uma caminhada de 30 minutinhos 3 vezes por semana, incluir um vegetal em todas as principais refeições. E aí, conforme esses hábitos forem se tornando automáticos, você vai lá e adiciona mais. E aí vai monitorando o seu progresso. E não é só o peso da balança. Presta atenção em como suas roupas estão servindo, no seu nível de energia, na qualidade do seu sono, na melhora da sua digestão, se você tem mais disposição para fazer as atividades simples do dia a dia. E agora, por fim, a última coisa, que é a identidade. Em vez de se perguntar o que eu preciso fazer para emagrecer, você vai se perguntar quem que eu preciso me tornar. Essa é a mudança de paradigma mais poderosa. Em vez de focar no que você tem que fazer, pensa em quem que você quer ser. Se questiona: como que age uma pessoa que tem um relacionamento saudável com a comida? Como que age a pessoa que é ativa? Como que ela se cuida? Uma pessoa saudável prioriza o seu sono, mesmo que tenha uma agenda cheia. Uma pessoa saudável escolhe alimentos nutritivos a maior parte do tempo, porque sabe bem o que isso faz no corpo. Uma pessoa saudável vai procurar uma atividade que ela gosta, em vez de ver o exercício como um castigo. Mesmo que você ainda não se sinta 100% essa pessoa, começa a agir como ela em pequenas coisas. Por exemplo, se a sua nova identidade é alguém que bebe muita água, você começa a beber água, a andar com uma garrafa. E aí, cada ação vai se alinhando e reforça a sua identidade. Também é muito importante mudar a sua linguagem interna. Em vez de falar, eu preciso ir para a academia, com um tom de tarefa, você vai falar, eu sou uma pessoa que se exercita regularmente, reforçando a sua identidade. A diferença é sutil, mas o impacto na sua mente é enorme. Ou então, por exemplo, você não está fazendo uma dieta, você está se tornando uma pessoa que faz escolhas melhores. E isso muda completamente a ideia que a gente tem sobre si. E se você quer a minha ajuda para quebrar esses ciclos de sabotagem e finalmente emagrecer com saúde, sem efeito sanfona e sem terrorismo nutricional, eu quero te convidar para participar da minha próxima turma do Desafio MPF. Lá dentro, eu te acompanho de perto com cardápios, treinos e com todo o suporte que você precisa para transformar o seu corpo e a sua mente. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve enquanto ainda dá tempo. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um comentário aqui embaixo que eu leio todos. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E me segue também lá no Insta, que por lá eu compartilho várias dicas todos os dias. Até o próximo vídeo e lembra, você não precisa de perfeição, você precisa de direção. Foi isso e um beijo!